começando o Super Mundial de Clubes e hoje eu vou comentar sobre a competição, fazer algumas previsões, falar um pouco sobre os favoritos, sobre os grupos, falar um pouco da minha expectativa, né, pra essa edição diferente. Lembrando que a Champions mudou também, né, e o formato novo foi muito bom, foi divertido de acompanhar nesse formato novo. Pode ser que esse formato também seja da hora, então pode ser que seja uma competição que vai ficar mais interessante de se assistir, por exemplo. Além de que tem muitas mudanças nos times que estão lá, né, vários times foram mudando de treinador ao longo da temporada. É o caso, por exemplo, da Inter de Milão agora. Acabou de sair da final da Champions com o Inzaghi e agora tem o treinador Kivu no lugar dele, porque ele vai para a Arábia Saudita, né? Tem o Real Madrid também com o Xabi Alonso como novo treinador e alguns outros clubes que contrataram um pouco antes dessa edição e que também tá com um treinador que tá desenvolvendo o trabalho, então tem muita coisa interessante aqui. A gente vai entender o que a gente vai esperar desses clubes e dessas novas mudanças também. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, sinceramente, eu acho que o formato do Mundial de Clubes tinha que mudar, né? Era bem desinteressante, acho que é a palavra que a gente utiliza, né? Porque, por exemplo, o Mundial de Clubes, na maior parte do tempo, eu começava a assistir quando tava nas finais. Eu não vi o resto. Sempre é a mesma coisa, tá na final, aí eu vou assistir. Tá na semifinal, vou ver lá quem que tá jogando pra eu saber quem vai estar na final. Não necessariamente assistir o formato. Então agora que vai ter esses times diferentes, vai ser esse Super Mundial, eu acho que vai se tornar algo mais interessante pra acompanhar. Porque realmente era bem desinteressante, mano, não tem outra palavra. Você pegava ali, de vez em quando tinha um jogo realmente interessante e vai ser muito pra quem acompanha talvez o Brasileirão, né? Você acompanha o Brasileirão, você tem um time brasileiro que tu torce, aí você vai ver, sei lá, o Fluminense enfrentando um time que tu nunca viu na vida. Agora, por exemplo, o Botafogo vai enfrentar o PSG. É interessante pra você assistir, mas tirando essa parte, né, pra quem vai assistir só o torneio, como por exemplo, você vai assistir uma Eurocopa, por exemplo, foi o meu caso, é desinteressante, é simplesmente desinteressante. Então, por exemplo, a Eurocopa me hypava muito mais, eu vi ela inteira, sabe? A Copa do Mundo eu vou ver ela inteira, mas esse torneio não, e é um mundial de clubes, então ele tem que ficar mais interessante, por isso que a mudança pra mim ela é boa. E eu vou falar sobre times brasileiros mais pra frente, é claro, né, mas vamos começar aqui falando sobre times interessantes pra você assistir nesse começo aqui, né. Bom, cara, eu acho que um time que provavelmente vai ser surpreendente de eu falar aqui nesse início, e que a maioria das pessoas não vai levar a sério, é o time do Benfica, cara. Assim, eu acho que vale a pena acompanhar os jogos do Benfica, e eu acredito que o Benfica deve ir até um pouco longe nesse Mundial de Clubes. Eu acho que o Benfica mostrou, por exemplo, na Champions, foi um time muito competitivo, né? Um time que conseguia competir com times maiores. Também tinha alguns jogadores interessantes ali, então eu acho que o Benfica talvez faça uma campanha boa, uma campanha legal. É um time interessante de vocês acompanharem, pra quem tiver essa dúvida. Outro time interessante de você acompanhar é o Chelsea em si. O Chelsea vai ser um time interessante ali. Eu não vejo o Benfica como favorito, nem acho que ele vai ganhar o Mundial de Clubes, assim como eu acho o Chelsea, né? Não acho que o Chelsea vai ganhar o Mundial de Clubes, mas tem uma chance, evidentemente que existe essa chance. É um time em reconstrução que eu quero ver como é que vai reagir nesse cenário, onde você enfrenta adversários diferentes, né? Vai ser um desafio grande ali pro Chelsea. Mas, por exemplo, nesse início aí, nessa fase de grupo, os times têm um nível ali mais ou menos do que seria da Conference. Então, eu acho que no começo, por exemplo, o Chelsea não vai ter grandes desafios, mas é um time interessante de se acompanhar pra ver jogos interessantes, tá ligado? O Chelsea é um time progressivo, com futebol pra frente. Eu acho que talvez seja interessante da galera acompanhar. O outro que é interessante, que é o mais oscilante que eu já vi na temporada, é o Borussia Dortmund. O Dortmund, ele simplesmente não tem consistência de atuação de um jogo pro outro há muito tempo. Então a gente não sabe que Dortmund vai estar em campo. É interessante porque o Dortmund meteu 3 gols no Barcelona em um jogo. Então é um time que do nada ele pode simplesmente fazer uma partidaça e ganhar de um time grande ali que tá no Mundial de Clubes, que é favorito, por exemplo. O Dortmund tem esse poder, então é um time também que você deveria ficar de olho, né? Assim como eu falei dos outros dois aqui, eu acho que não é grande favorito ao título, mas que tem chance de fazer uma boa campanha e talvez seja interessante ver os jogos. Tem o Manchester City, tá em reconstrução, que não apresenta nenhum favoritismo, não apresenta nenhuma consistência pra ganhar, mas chegou um monte de jogador novo, Pep Guardiola tá organizando as coisas, já tava bem mais organizado no fim da temporada, ok? Já tá bem encaminhado as coisas, como é que elas vão ser. Tem jogadores que estão esquisitos demais ali dentro do Manchester City, por exemplo, é o caso de Phil Foden, ele não apresentou consistência nenhuma, e se ele voltar a jogar, por exemplo, é interessante. Savinho tá bem, tem Marmouche que tá voando, tem outros jogadores interessantes ali, e Guardiola tá mudando um pouquinho a formação, né? Tá indo pra uma linha mais equilibrada em campo, evitando aquela linha super agressiva, aquela linha de 3, né? O 3-2-4-1, indo pra uma linha mais de 4-2-3-1, 4-1-4-1, mantendo o equilíbrio defensivo em campo. Então, existe uma chance do Manchester City fazer uma campanha muito boa no Mundial de Clubes, pode até ganhar. Esse aqui, um pouco diferente do que eu falei dos outros, eu continuo acreditando em Guardiola, eu acho que, sim, ele é um dos favoritos aqui. Ele pode tentar, sabe? Tem time pra isso, tem boas contratações e tem um caminho aqui. Se o City for se recuperar nesse momento, pode ser nesse Mundial de Clubes e aí a gente vai ter um time bem poderoso ali no meio da galera, ok? Mas eu não tô dando garantia nisso aqui, eu só tô falando que o City tá interessante, cara, pelas contratações e pelo momento que ele tá dando meio que uma virada, né? Outro time interessante de acompanhar é Inter Miami de
Lionel Messi, cara. Só pra ver Messi jogando mesmo. Não tem muito mais o que falar. Os times da MLS eu não tenho aquela visão tão positiva deles, mas, pô, ver Messi jogando vai ser interessante. Ainda mais que ele não vai estar num cenário onde o time dele é o extremo favorito, ele tem o melhor elenco. Não, ele vai enfrentar times que estão ou em nível com ele ou são mais fortes. Então, a gente pode ver uma última atuação de Messi muito boa. Então, Miami é outro time interessante ali de você acompanhar. E agora falando sobre os legítimos favoritos a ganhar o Mundial de Clubes. Aqui a gente já tem uma outra vibe, né? Ali eu tô falando de times interessantes, que, pô, vai fazer boas partidas, vai ter um futebol legal de você assistir, pode ser que surpreenda e vá parar numa semifinal, pode ser que seja isso, mas esse aqui não, é diferente. Isso aqui é favoritos, que eu acho que vai ganhar o Mundial. E evidentemente que o Paris Saint-Germain de Luiz Henrique, né? Acabou de ganhar a Champions League, tá muito bem, e não tem um time que tá jogando futebol melhor na Europa, não existe. Pode dizer que o Barcelona tem um melhor ataque, eu posso concordar com você sobre isso, mas o Paris Saint-Germain, cara, ele não tem um melhor ataque, ele não tem isso, não tem aquilo. O Paris Saint-Germain, ele é o melhor time no conjunto geral. Ele defende bem, ele ataca bem, ele cria bem, ele é um conjunto inteiro, é um time coletivo. É difícil demais de parar, cara. Não é à toa que eles golearam na final o time da Inter de Milão. Então, a gente tem aqui como primeiro favorito, com certeza, o Paris Saint-Germain. Não tem o que questionar. Dembélé no melhor momento da carreira dele, Desaidoé voando aí, surgindo como um novo jogador, né? Porque é muito jovem ainda, já teve um impacto gigante. Se ele jogar minimamente bem nesse momento, vai qualificar ele pra Copa do Mundo, seu titular ali pela esquerda do campo da França, que é muito disputada, tem muitos jogadores pra jogar naquela posição. Então, são jogadores que estão subindo de nível e o Paris Saint-Germain pode ser ainda melhor do que é hoje. Então, pra próxima Champions, pros próximos campeonatos, que esses jogadores que estão lá vão ter, provavelmente eles vão subir de nível, né? Um jogador que nem Kvaratskhelia, ele tá se adaptando ainda ao treinador, à liga e tudo mais. Então, tem muito ainda pra entregar o Paris Saint-Germain e deve melhorar o elenco também na janela, né? Então, nas próximas janelas a gente vai ver um PSG mais forte, por isso que pra mim ele é o grande favorito a ser campeão. Outro time pra mim que é favorito, pra caramba inclusive, é o Bayern de Munique de Kompany, cara. Esse time também é muito favorito na minha cabeça, porque o Bayern de Munique, ele não é um time ruim. O problema é que Kompany não tem tanta variação da própria ideia, né? Ele sempre faz a mesma coisa, e principalmente, quando ele enfrenta um adversário que consegue lidar bem com a ideia dele, ele tem muita desvantagem. Então, é muito difícil ele manter o controle do jogo. Quando ele encontrou a Inter de Milão de frente, foi muito difícil ele se manter em vantagem contra a Inter de Milão, porque apesar dele conseguir manter um bom ataque, ele não conseguia manter a defesa. Então, dependia exclusivamente, por exemplo, de Harry Kane garantir o jogo. Harry Kane ir lá e matar numa jogada única. Eles tiveram a oportunidade de eliminar a Inter de Milão. Então, eles não fizeram um jogo ruim. O Bayern de Munique chegou perto ali. Provavelmente, se o Bayern tivesse enfrentado o Barcelona, seria um jogo também interessante. Então, o Bayern de Munique é um time que desafia todo mundo. O elenco é muito bom, o elenco é bem montado, tem ótimos jogadores, tem como fazer variação tática, porque tem peças que taticamente mudam o que tá em campo, né? Ele pode fazer, por exemplo, o Kimmich ser um volante que joga mais em cima, um volante que se junta à linha de marcação, pode transformar Kimmich em um lateral e fazer um meio de campo mais físico. São muitas opções pra ele jogar esse Mundial e boa parte dos clubes não desafiam ele. Então, no momento que ele administrar bem essa vantagem, ele vai ter que só preparar o jogo contra um time, dois times, ali nas partes finais, porque o resto ele vai atropelar. O time dele é muito forte. O Lizzy tá num momento maravilhoso da carreira, cara. E aqui o outro favorito, o último favorito, que tem uma condição, assim como eu falei na Eurocopa, né? Se Nagelsmann conseguisse encaixar cedo, ele conseguiria ganhar a Eurocopa. De fato, quem assistiu, viu. A final antecipada foi Espanha e Alemanha. Quando os dois caíram contra, ali foi a final, de verdade. Agora, o negócio é fazer encaixar rápido. E o Real Madrid tá nessa, né? Xabi Alonso acabou de chegar, tá começando a treinar o time ali, vai tentar achar seus jogadores, vai ser complicado. Ele também não teve esse tempo todo de treinar certos jogadores, né? Porque estavam na data FIFA. Vai ser difícil. Então, o Real Madrid vai ter que meio que encaixar no meio do torneio. Só que eu volto a falar, o elenco é muito bom. Tem Kylian Mbappé, tem Vinícius Júnior, falando de tal. É muito craque junto. Valverde pode jogar de ala, por exemplo, num 3-4-3, e aí ele usa Arnold no meio de campo como um regista. Tudo pode ser alterado ali. Então, você pensa, pô, o Real Madrid ainda não tem as peças certas. Talvez já tenha. Talvez ele, inclusive, faça esse tipo de alteração. O que pode fazer o Real Madrid ser bem mais forte do que o que deveria mais rápido. Porque ele pode já pensar, pô, esse Arnold aqui tem um passe muito bom, vou botar ele no meio de campo como regista, vou usar Valverde como ala, porque ele é muito forte fisicamente e ele tem uma chegada à frente interessante. E aí, pronto. Daqui a pouco o Real Madrid já tá jogando um futebol que ninguém esperava. Eu volto a falar, aquela linha alta dele, pressão, jogo moderno, é difícil de bater, cara. O time dele no Bayer Leverkusen era muito forte. Com o Real Madrid com peças melhores, cara, ele pode fazer um trabalho excelente. E ainda tem, né, aqueles jogadores que são craques, que ele pode amplificar como um Mbappé. Então, pra mim, por isso, o Real Madrid também é favorito, cara. Mesmo com todo esse caos que tava acontecendo há pouco tempo atrás. Aí tem o Al Hilal, né, que era de Jorge Jesus. Ele saiu do cargo. Se ele tivesse dando continuidade ao trabalho, eu acho que eu teria um hype maior por esse time. Mas eu não acho um time ruim, ok? Eu acho que dos times que tem ali na Arábia Saudita, o Al Hilal vai dar trabalho. Ele vai ser um time interessante ali. Provavelmente pode eliminar até um time grande desse que eu acabei de citar, um time interessante desse que eu acabei de citar. Então, por isso eu tô citando
usando ele aqui, inicialmente, porque o Al Hilal é um time forte, cara. Um time bem montado, tem um bom elenco e tudo mais. E tava sendo muito bem treinado. Então, o próximo treinador que for assumir vai pegar um trabalho já totalmente organizado e bem feito, que é só dar continuidade. Antes de eu continuar esse vídeo, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, também use a opção de hype aí, tem na aba de comentários, se você tiver no smartphone. Você passa pro lado, me dá um hype gratuito e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Agradeço se você fizer isso. Outra opção que você tem também é me seguir no Twitter. Aí, @ddcorvo tá aí na tela, eu comento futebol diariamente lá, comento notícias de mercado, comento novos jogadores, comento coisas sobre esquema tático e tudo mais, treinadores interessantes, tá tudo lá, ok? Então se você quiser ter esse contato mais perto, diário, tá ali. Enfim, vamos seguir aqui com times brasileiros agora no Mundial, cara. O que a gente espera de time brasileiro? Vamos lá. Pra mim, os times brasileiros que tem nível competitivo e que vão conseguir fazer bons jogos são o Flamengo e o Palmeiras. Abel Ferreira é um excelente treinador e Felipe Luiz é um treinador que tem padrões táticos modernos, que pode bater de frente com o que tem de moderno ali também e dominar times mais fracos também. Então, o Flamengo tem tudo pra fazer uma boa competição. Não só isso, o Flamengo tem um bom elenco, né? O Flamengo tem uns elencos mais bem montados aqui do Brasileirão. Então, tem jogadores suficientes pra o Flamengo dar trabalho aí pra uma galera e conseguir jogar de frente aí com muitos times. Agora, eu acho que o Flamengo vai ser campeão de jeito nenhum. Eu não acho que nenhum time brasileiro tem favoritismo em ser campeão. Mas podem dar trabalho, podem fazer um bom campeonato, esses dois times aí que eu falei. O Palmeiras, porque tem o Abel Ferreira, e o Abel Ferreira é um bom treinador pra mata-mata, cara. Ele é chato pra caramba de enfrentar. Ele pode simplesmente criar uma estratégia pra lidar com esses caras maiores e encher o saco ali. É duro ganhar dele, cara. Se fosse outro treinador, acho que eu não estaria falando isso. E sim, vocês podem odiar Abel Ferreira e falar, odeio o futebol dele, é chato de assistir. Tudo bem, você pode continuar odiando, mas o que eu te falo é que ele continua ganhando, irmão. Você vai ter que admitir, cara. O cara ganha todo ano no Brasil e ele é ruim. Tô vendo esse ruim todo não, cara. Você pode não gostar do que tu vê na tua tela, cara. Tu pode achar, pô, esse futebol é feio. E aí é uma conversa que eu não vou entrar, cara. Cada um pensa do jeito que quiser pensar sobre isso, cara. Agora, time pra gente dar uma risada, cara, pra dar uma resenha ali, né? Time que vai ser engraçado. Botafogo no grupo do Paris Saint-Germain, cara. Isso aí eu vou rir, mano. Eu quero só ver o que vai ser o Botafogo. Porque, cara, eu vi o Botafogo jogando nos últimos tempos e eu achei muito ruim, cara. Eu não gostei do que eu tava vendo. E ele parece que não tá pronto pro Mundial, cara. Então, eu tô com um medo do Botafogo tomar uma surra de todo mundo assim, virar um bagulho engraçado. Mas eu tô deixando bem claro aqui, cara. Eu não confio nem um pouco do Botafogo. Aí tem o Fluminense, que na época lá de Diniz ganhou, pá. Só que já mudou tanto, tudo, né? Dizem que tá num momento, inclusive, um pouquinho melhor, né? Na época que saiu as primeiras coisas ali do Mundial de Clubes e tava pior, né? Ele melhorou nos últimos tempos. Então não sei o que esperar do Fluminense, cara, mas é um clube também que eu não espero absolutamente nada. Se não passar vergonha, já tá bom. Eu acho que é isso pro Fluminense nesse momento. E tem os times da MLS, cara. Se você quiser ver um futebol meio ruim, pra rir, pode assistir jogo da MLS, cara. Pode pegar qualquer clube que é da MLS e ver, cara. Porque provavelmente vai ser engraçado. Tirando, é claro, o Inter Miami, que é o único clube ali que tem alguma montagem, um time um pouquinho mais competitivo. Inclusive, cara, é uma coisa que eu deixo bem claro que é até normal que os clubes aqui do Brasil, eles não consigam disputar com o que tá lá fora por causa da grana também, né? Tem muito mais dinheiro nos clubes de fora, muito mais dinheiro na montagem do elenco. Uma coisa que é meio óbvia, né? Mas a gente parece que nega a realidade. É fato, sabe? É muito mais grana lá fora. Então, não tem como competir. Você não consegue competir os melhores jogadores, você não vai competir de frente com esses clubes. Você vai provavelmente começar a perder cada vez mais, né? E tem cada vez se distanciado tanto nessa parte que é difícil realmente para um time brasileiro lidar com esse tipo de cenário. Então, basicamente é isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho da fase de grupos, o que eu espero delas, quem é que vai passar em cada grupo. Bom, cara, estamos aqui nos grupos, né? Vamos começar pelo grupo A, o grupo de Lionel Messi aí, tem o Palmeiras, tem o Porto, né? Grupo interessante, esses 4 clubes aqui, eles são até minimamente equilibrados entre eles, ok? Não são clubes muito distantes, não. Vai ser um grupo interessante no momento atual, né? Eu particularmente não acredito tanto no Porto, ok? Eu não sou muito fã do treinador atual do Porto, não. Não sou nem um pouquinho. Sempre me perguntam, inclusive, torcedores do Porto, né? Eu não espero muita coisa dele, não, cara. Assim, você pode esperar, você como torcedor pode ter um hype aí no treinador. Eu não tenho. E eu não tenho obrigação de ter, inclusive, né? Eu não sou torcedor do Porto. Um ponto é que vai ser difícil o grupo, porque tá muito equilibrado. E tem times aqui que tem como passar. Então, eu vou fazer uma previsão no que eu acredito que é melhor, né? Eu acho que talvez o Palmeiras passe em primeiro. E eu vou ter uma fé aqui em Lionel Messi, que ele vai carregar o Inter Miami, vai fazer ele passar em segundo, cara. Mas na lógica, seria botar Palmeiras e Porto, se eu fosse só pra lógica. Mas eu não quero ir com a lógica, eu quero ir com o Lionel Messi. Então eu vou colocar Palmeiras e Inter Miami, cara. Vai ser incrível se o Inter Miami passar desse grupo. É sério, vai ser incrível. Enfim, grupo B, né? Caraca, cara. O pior é que o Atlético Madrid, ele é tão troll que eu não duvido ele perder pro Seattle, cara. Eu não duvido, mano. O Atlético Madrid, ele é tão troll que eu não duvido. O Atlético Madrid é um clube que, pô, mano, vai ganhar do, sei lá, do Barcelona e vai perder pro Las Palmas, do nada, tá ligado? É isso. Ah, vai eliminar a Inter de Milão voando e vai perder pro Borussia Dortmund. É isso o Atlético Madrid, cara. Me irrita muito, inclusive, essa inconsistência dele. Eu acho que o PSG passa em primeiro, não tendo nenhum problema, né? O Botafogo e o Seattle. O Atlético Madrid passa em segundo, porque se o Atlético Madrid não passar isso aqui, cara, eu vou ficar muito frustrado com eles.
eles, cara. É sério, é sério. Não faz sentido nenhum, cara. Não tem nenhum clube aqui competindo tirando esses dois. Então, eu não vou nem elaborar, mano. É isso. Se não passar, é vergonha. Aí a gente tem o Auckland City contra Boca Juniors, Benfica e Bayern de Munique, cara. Eu acho que o Bayern de Munique passa em primeiro, sofrendo pra ganhar do Benfica. O Benfica é chato pra caramba, inclusive. Pode ser que seja um jogo bem pegado. Inclusive, vão assistir, cara, Benfica e Bayern de Munique. Provavelmente o jogo vai ser bom. Eu acho que o Benfica passa em segundo. Eu já falei, eu gosto do Benfica atual. Eu acho que é um time bom, cara. O treinador do Benfica, eu não sou o maior fã do mundo dele, mas ele tá fazendo um bom trabalho, cara. Assim, eu vi competitividade ali em campo quando eu vi o Benfica jogando, cara. Tem treinadores que poderiam fazer algo diferente, talvez até algo melhor, mas é uma boa opção o que estão usando hoje. E eu gosto do jeito que ele tá usando o time, gosto da mentalidade que ele traz pra campo. Eu acho interessante. Eu acho que passa em terceiro o Boca Juniors e por último o Auckland City, que eu não espero porcaria nenhuma, né? A gente vai pro grupo D, cara, e é o grupo do Chelsea e o Flamengo, né? Chelsea em primeiro, Flamengo em segundo. Não vou elaborar, pra mim os dois passam. Eu não espero absolutamente nada do Esperança e do Los Angeles, tá ligado? Absolutamente nada, cara. Não tenho nenhuma expectativa desses dois clubes fazer qualquer coisa. E tanto se o Flamengo ou o Chelsea não conseguirem passar, vai ser uma vergonha tão grande pra ambos. Aí você pode pensar, o duelo direto do Flamengo contra o Chelsea. Eu acho que o Chelsea vai ganhar. O Chelsea tem mais dinheiro e tem um time melhor no conjunto geral. Pode ganhar. E o treinador do Flamengo não é um treinador de mata-mata. Se fosse JJ, eu ia falar, pô, o Chelsea vai ter dificuldade, cara. Mas agora, vai ser futebol moderno contra futebol moderno. Se Enzo Maresca perder pra ele, pô, pode aposentar, mano. Pelo amor de Deus, mano, você tem que ganhar nesse cenário aí. Você tem jogador muito melhor, cara. Tem um técnico guardiolista e tudo mais, você vai enfrentar o mesmo tipo de futebol, você tem que ganhar. É meu ponto aqui, cara. Você pode pensar diferente, mas é isso, cara. Como torcedor, mano, se perder pro Flamengo também vai ser vergonha, cara. Não pode perder pro Flamengo, cara. É o mesmo futebol, cara. E, teoricamente, o Enzo Maresca é um treinador melhor porque ele tá na Premier League. Então, sei lá, mano. Se ele perder, vai ser um bagulho feio. Aí a gente tem River Plate, Monterrey, Inter de Milão e Urawa Reds, cara. Eu vou na fé, cara. Inter de Milão em primeiro, Urawa Reds em segundo. Urawa Reds aqui é fé, cara. Eu sei que os outros times que estão aqui podem competir com eles. O River Plate é um timezinho chato e tudo mais, mas eu vou ficar com o Inter de Milão e o Urawa Reds. Eu gosto do Urawa Reds, cara. Sempre vejo eles nas pré-temporadas aí que tem. Sempre vejo o time enfrentando eles, eu gosto. Time interessante aí. Enfim, e esse aqui é o grupo E, né? Agora o grupo F. Grupo F interessante. É o grupo de eu não sei quem tá pior, né? Eu acho que é o resumo desse grupo. Eu acho que passo o Dortmund em primeiro sem nenhuma dificuldade. Se tiver, eu vou ficar muito assustado de novo, né? Vou voltar a falar, meu Deus do céu, o que o Borussia Dortmund tá fazendo. Mas eu não duvido, porque o Dortmund, ele adora trollar as partidas, né? Ele adora pegar um time fraco e perder, né? Eu não sei o porquê, eu não entendo, né? Ele adora pegar um título, assim, que é só ganhar um jogo contra um time fraco e ir lá e perder o título. Aí tem o Fluminense. É um clube que deveria, teoricamente, passar, porque o grupo é um pouco mais fácil. E tem o Sundowns e o Ulsan, que eu não conheço e que eu não espero absolutamente nada, exatamente porque eu não conheço, cara. Enfim, é isso. Eu não vou falar mais nada. São clubes aqui que eu não tenho nenhum conhecimento do que é que eles fazem. Só vi a região deles, olhei ali o elenco brevemente e eu não vi nada. Eu não vi nenhum jogador que eu poderia falar, pô, esse cara é bom, esse cara é ruim. Não sei, cara. Mas eu acho que é a obrigação do Dortmund e do Fluminense passar nisso aqui, cara. Aí tem um Al Ain, Juventus, Manchester City e WAC. Acho que eu vou chamar assim. Deve ter outro nome, mas eu vou ficar com WAC, cara. Melhor. Enfim, Manchester City em primeiro. Deveria passar em primeiro, né? Não sei se o City vai trollar de novo. Acho que pode, né? Juventus em segundo, né? Pelo amor de Deus, se a Juventus perder pro Al Ain e o WAC, não dá, pode mandar aposentar. O Al Ain eu já vi jogo deles, né? E esse tal de WAC eu não conheço também. Então, dois times grandes, com grana pra caramba, tem que passar em primeiro. E aí ficaria disputa, né? Pra ver se a Juventus ou o Manchester City vai em primeiro. Eu acho que é o City que vai ficar em primeiro, cara. Volto a falar, o City contratou muita grana ali, então, teoricamente, eles estão melhor, né? Só não sei se vai dar tempo, né? Ele organizar tudo, mas, sei lá, tem uns jogadores ali que definem jogo que, meu Deus. Grupo H, cara. O Grupo H é o grupo do Real Madrid. E aí tem o tal do Pachuca, né? Que é um time que eu particularmente não espero nada. Esse aqui eu vi jogo, né? Eu não jogava um futebol muito legal, não. Particularmente eu tava com sono no meio do jogo. O Al Hilal, né? E o Salzburg. Cara, eu vou botar o Real Madrid em primeiro e o Al Hilal em segundo. Os dois passando, ok? Pra mim, eu acho que é isso. Não tenho muito segredo em relação a isso aqui, não. E eu não sei quem vai ficar em último. Porque tanto o Pachuca quanto o Salzburg são times bem esquisitos. Principalmente nas últimas temporadas. O Salzburg, desde que se livrou de Okafor, Benjamin Sesko, tornou um clube que não faz nada, cara. Não faz absolutamente nada. E o incrível foi nessa Champions que o Salzburg conseguiu ficar na frente do Leipzig, que teoricamente é o clube principal. Esse momento eu fiquei assustado, cara. Foi sério, eu fiquei tipo, mano, como assim, cara? O Leipzig tinha jogado tão mal essa temporada que ele conseguiu ficar abaixo do Salzburg, que não tava jogando nada. O grande talento do Salzburg atual é o tal do Oscar Glock, que é um jogador bem interessante, que provavelmente vai jogar em Liga Maior no futuro, tem muito talento. Faz uns gols assim de fora da área que eu particularmente gosto, né? Tem um poder de finalização legal e dribla bem. É o único jogador de destaque do Salzburg para um Real Madrid que literalmente tem no banco de reserva figuras melhores que o Salzburg. E o Pachuca, não vou falar absolutamente
absolutamente nada, cara. Eu não vou nem comentar. Então, basicamente é isso, cara. Eu acho que é isso que eu espero dos grupos. Volto a comentar quando a gente estiver nas finais ali. Eu volto a fazer previsões sobre o Mundial de Clubes. Essa era a minha cobertura, pra quem tava me perguntando tanto, né? Eu vi muito comentário disso, inclusive na minha DM também, né? A galera pedindo pra eu falar sobre o Mundial de Clubes. Tá aí, pra quem me pediu tanto. Quer se valorizar o vídeo? Like, hype, qualquer outra coisa. Qualquer outra forma que você tenha de ajudar o vídeo também, se você quiser, pode ficar à vontade, né? Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado. A presença de todo mundo aí que viu o vídeo até o final. Vocês que fazem esse canal acontecer. É isso. Tchau.